Sí, buenas noches. Vamos a unirnos en un solo pensamiento, trayendo siempre a nuestra mente esas enseñanzas que nos recuerda que donde dos o tres están unidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Así, oh Padre Universal, elevamos nuestro pensamiento hacia ti con ese sentimiento de agradecimiento por estar reunidos en este instante. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar concluyendo el estudio de este libro. Te agradecemos, Señor, porque alimentamos nuestros espíritus a través de este estudio y de esta lectura. Te agradecemos, Señor, porque su contenido ha llegado a nuestros espíritus, porque el ejemplo de ese amor manifestado por cada uno de los espíritus auxiliares nos hacen reflexionar que andando de tu mano, Señor, tú nos das la fuerza y la entereza para tratar de caminar junto a ti, practicando las lecciones del Evangelio. Y como nuestros hermanos que han caído, Señor, también nosotros nos hemos reflejado en alguna situación. Y te pedimos, Padre, para todos los espíritus aquí reunidos, nos dé siempre esa luz que ilumine nuestros espíritus, ese amor que todo transforme, pero sobre todo ese deseo de servicio unos con los otros. Que estos conocimientos, que estas lecciones vividas y hoy recibidas por nosotros puedan siempre ser ese farol que ayude en la caminada de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que toques nuestros corazones, ilumine siempre nuestros espíritus para que podamos recibir del hermano José Eurípides ese conocimiento y ese mensaje que hoy nos tiene para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias que se encuentran aquí reunidas, Padre, y por la paz de nuestros espíritus. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro hermano mayor, Jesús el Cristo. Así sea. Así sea. Que así sea. Buenas noches, ahora tenemos la hoja de vida de nuestro querido hermano. Nombre, José Eurípides García. Profesión, economista y administrador de empresas. Naturalidad, Igarapava, Brasil. Actividades doctrinarias. Director responsable por la Escuela Alborada Nueva, que abriga hoy 320 niños con edad de 6 meses a 14 años. Estos niños quedan en la escuela de 7 de la mañana a las 17 horas. Ha actuado en varias ciudades dentro de la doctrina espírita, pudiendo destacarse Sao Paulo, miembro actuante de la Unión de las Sociedades Espíritas del Estado de Sao Paulo y del Centro Espírita Núcleo Kardecista. En Manaus, Federación Espírita del Amazonas. En Belén, Federación Espírita de Pará. En Ribeirão Preto, fundador del Centro Espírita Joana de Ángeles. Fundador de la Federación Espírita Uruguaya, Montevideo, Uruguay. Fundador del Centro Espírita Redención en Montevideo, Uruguay. Participante del Centro Espírita Senderos de la Esperanza en Bogotá, Colombia. Colabora como escritor para periódicos como Anuario Espírita en Brasil y en Mensaje Fraternal, y para el periódico Mentes del Mañana. Palestrante en varios países americanos: Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Guatemala, Puerto Rico, México, El Salvador y Brasil. Para nosotros es un gusto poder compartir y presentarles a nuestro querido amigo y hermano José Eurípides García. Muchas gracias. Uh-huh.
Johanna está assim, no oigo, Johanna. Lo dejamos con el uso de la palabra, hermano José. Muchas gracias. Y estamos acá escuchándolo. Bien. Quando hablamos nesta charla com Johanna, Johanna me dijo que ustedes estavam estudando este livro e que teriam algumas inquietudes para apresentá-las agora aqui nesta charla que iremos desenvolver. Muito bem. Eu pido que vocês, todas as inquietudes que tenham, deixem nas listas. Vamos fazer um pequeno preâmbulo e depois, então, quedaremos para os questionamentos. A primeira pessoa que nos habla sobre a variedade de mundos, e em especial o mundo de regeneração, foi Allan Kardec, por primeira vez em El Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de vários estudos, no livro da Gênesis, Kardec nos habla da nova era, e allí ele deixa muito claro as grandes modificações por las quais terá que passar a Terra para subir na escalera de los mundos, dar mais um escalão. E então nos habla de los espíritos que migram de planetas de acordo com seu estágio de evolução. Quando escreveu o Evangelho, Kardec classifica os mundos em primitivos, expiação de provas, regeneração, felizes, celestes ou divinos, ou seja, 5 classificações para os mundos, de acordo com a evolução espiritual. Nós sabemos perfeitamente que o que hace o mundo ser mais desenvolvido ou menos desenvolvido são as pessoas que habitam, que vivem, que se desenvolvem nesses mundos. E nos mundos primitivos há a predominância solamente do instinto. Então, não há a inteligência, ainda não está desenvolvida. Os corpos dos homens são muito parecidos com os corpos dos monos que nós conhecemos hoje, e também que solamente prevalecem os instintos de ordem material. Não se corrida hasta então de nada de ordem espiritual ou psicológica. Depois, na escalera, chegamos aos mundos de expiação de provas. E expiação de provas, nós temos a própria Terra, que é o mundo em que nós habitamos. E se nós mirarmos hacia o passado, vamos encontrar a Terra como um mundo primitivo, depois transformando-se em um mundo de expiação de provas, e dentro desta faixa de expiação de provas, nós mesmos poderemos verificar a grande evolução que a Terra ha tenido ao longo do tempo. Se mirarmos hacia 100 anos, que estamos cerquita, a evolução que tivemos nos últimos 100 anos é algo deslumbrante, especialmente na área de tecnologia, na área de las comunicações, em los transportes, enfim, não se pode se comparar com a Terra de hoje com a Terra de há 100 anos. Se volvermos então 1.000, 2.000, 10.000 anos, veremos que a distância é muito larga e nos separa como se fosse um grande abismo. E então a Terra está agora ao ponto de trasladar-se para o mundo de regeneração. Estamos em la fase de transição. E essa transição, que para nós pode demandar tempo, a níveis do universo, da eternidade, é nada. São minutos, segundos, talvez. Então, a Terra, hoje, que nós estamos vivendo, ela se aproxima muito do mundo regenerador, mas aún não lo é. Por que não lo é?
porque aqui aún existe muita maldade. Existem muitos espíritos em processo evolutivo, aún muito retrasados, e não logram fazer com que o clima psicológico e vibracional da Terra pueda chegar à condição de regeneração. Considerando que a evolução é constante, e considerando o que nos ensina Kardec em Gênesis, nós outros viramos que vêm para a Terra espíritos mais desarrollados, e aqueles espíritos que insistiram em não evolucionar deixarão este planeta e volverão a mundos mais retrasados que o da própria Terra, enquanto que aqueles que vêm de outras esferas para cá, eles trazem conhecimento e vibrações positivas para colaborar com o progresso da Terra. Os estudiosos do Espiritismo poderão recordar que quando na Terra era um mundo primitivo e havia o momento, chegado o momento, de ela transformar-se de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas, Jesus foi a esta capela e trajo de allá milhões de espíritos que não estavam em condições de permanecer em capela, para que estes espíritos, que eram muito mais desarrollados que os terráqueos, pudessem impulsionar a evolução da Terra e fazer com que ela deixasse de ser um mundo primitivo para começar, então, a ser um mundo de expiação e provas. O mesmo ocorre hoje. Jesus, sempre ativo, vai em sua búsqueda de espíritos mais evolucionados que queiram colaborar com o progresso da Terra. E então, muitos espíritos vêm de outros planetas para reencarnar aqui na Terra, nesse processo de evolução e fazer com que a Terra pueda subir um grado na escala da evolução da Terra, um eslabão a mais. Então, podemos verificar que isso ocorre nos dias atuais, no momento atual. Há um outro livro, mais ou menos parecido com este, editado aproximadamente uns 10 anos atrás, onde se habla que Jesus foi hasta outras constelações e allá em auxílio propriamente dito, e trago para a Terra alguns milhões de espíritos para começar a fazer este progresso e esta evolução. E, conforme nós outros sabemos, não são as grandes catástrofes, não são os fenômenos de clima, os vulcões, os maremotos, terremotos, que vão dictaminar esta evolução. Mas a grande revolução, a grande mudança vai ocorrer em las pessoas. Esta mudança é personal. Quando a maioria de nós, a maior parte de nós, formos homens de bem, automaticamente a Terra se transformará. Uma característica dos mundos de expiação e provas é que o mal predomina sobre o bem. Uma característica dos mundos regeneradores é que o bem já se sobrepõe ao mal. E nós miramos hoje na Terra, a quantidade de gente buena já é muito mais grande do que a quantidade de pessoas malas. Só que os malos fazem muito ruído, chamam muito a atenção, dando-se a impressão de que eles são a grande maioria, quando a verdade é que os bons são silenciosos. E sendo silêncio, prevalece o ruído dos malos. E isso, então, dá-se a impressão de que
eles são a grande maioria na Terra, quando isso não é verdade. Se mirarmos hoje, quantas obras sociais, quanta coisa no campo social os próprios governos têm logrado para melhorar o bem-estar da humanidade. Como a justiça terrena tem evolucionado no sentido de priorizar o bem. Coca-Cola hizo uma experiência muito notável neste campo em um jogo de futebol em Portugal, quando eles deixavam uma bilheteira no piso para que a gente que fosse comprar os bilhetes para ingressar no jogo, era um clássico do futebol português, entre Sporting e Benfica, as pessoas passavam por aquela bilheteira antes de adquirir seu ingresso. E mais de 90% das pessoas, isso foi filmado, e tomaram a bilheteira que estava no piso e entregaram no balcão. Eu encontrei essa bilheteira que nós tínhamos. Demonstrando assim que a grande maioria das pessoas são voltadas ao bem. Apenas um 10% captou as bilheteiras e possui no bolsillo. Então, há demonstrações de que realmente o bem está começando a sobressalir sobre o mal. E neste livro que vocês estão estudando, fizeram os estudos, nota-se, habla-se muito do fato da pandemia como uma das necessidades de provações na Terra. E durante a pandemia, os espíritos mais evolucionados barram a estar cá para poder colaborar com um grupo de pessoas que estavam em situações de necessidade. E a grande maioria destes que são atendidos são espíritos desencarnados e não espíritos encarnados. Aqueles núcleos que vocês podem verificar no meu livro, espíritos voltados ao mal, que são ali atendidos e são trasladados para outra parte do mundo, graças à intervenção espiritual. Então, todos os dias, saem espíritos da Terra que não lograram acompanhar a evolução do planeta, saem para irem para outros mundos, mas acordes com a sua própria evolução. E todos os dias chegam espíritos que estavam em outros mundos para ingressar na atmosfera da Terra, para colaborar nesse estado de evolução. É um processo lento. Nós não podemos determinar a fecha em que essa modificação ocorrerá. Vai ocorrer porque é um processo demorado. Pensemos acá, hagamos um pequeno cálculo. Na Terra existem aproximadamente 25 mil milhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Somos mais ou menos 7 mil milhões na carne e 18 mil milhões fora da carne. Então, ao todo, somos em torno de 95 mil milhões. Hasta que os extremos saiam, aqueles que quedaram lá atrás voltem para outros mundos e chegam substitutos para cá, isso é um processo que demanda tempo, que não vai acontecer amanhã, no passado amanhã, mas vai ocorrer em um espaço muito breve de tempo. Vamos ver se há alguma inquietude, alguma pergunta. Algum de nossos companheiros que nos acompanham tem alguma inquietude, querem perguntar algo? Nenhuma? Pueden abrir el micrófono las personas que quieran preguntar.
alguma dúvida em relação à leitura do livro, em relação àquilo que discutimos agora? Hermano José, ¿tú puedes mencionarnos y platicar con respecto a la zoantropía y licantropía? Porque en algunas ocasiones se ha mencionado bastante al respecto en la lectura de este libro. Muchas gracias. Bien. São situações que vamos caminhar um pouquinho. Nós temos nosso corpo espiritual, que é o perispírito. O perispírito é feito de uma matéria que ella é muito fácil de se modificar. Ella se modifica por la força do pensamento. Então, quando a pessoa desencarna, supongamos uma pessoa que já está em idade avançada e depois de desencarnado ele quer ter uma aparência mais jovem. Ele pode, por seu pensamento, volver a ter um corpo com uma aparência de 30 anos, 40 anos. Esta é a situação do próprio perispírito. Por suposto que o espírito, para lograr isso, tem que ter uma certa evolução. Por outro lado, aqueles espíritos que vivem na Terra, que mais se assemelham aos animais, quando desencarnados, eles, por situação própria, algumas vezes, ou então, por imposição de espíritos que se cognomem, ou seja, não sei se isso está correto em espanhol, que se dizem justicieros, que estão ali para ser justiça, os magnetizam e vão imponendo a ele a forma do animal que aparentemente ele atuava como tal ali na Terra. Supongamos que uma pessoa diz, eu sou como uma águila, ele vai tomar uma fórmula depois dessa pressão, de um juzgamento que se hace desta forma. Então, é muito comum no mundo espiritual, especialmente nas zonas de umbral, que hajam espíritos com formas de animais. Isso não é definitivo. Isso é transitório. Esta fórmula vai se modificar com o tempo. Por ação magnética dos espíritos superiores, pelas reuniões de desobsessão, ou pela própria transformação íntima daquela pessoa. É um processo muito doloroso e que às vezes demanda algum tempo para volver à forma normal. Jesus nos dizia, brilhe a vuestra luz. Ou seja, nós todos somos luzes. Só que aún não estamos capacitados para ser com que esta luz ilumine a nós outros e transmita claridade para todos aqueles que nos cercam, que nos envolvem. Da mesma forma que nós todos somos luzes, que iremos brilhar um dia, nós outros aún estamos muito mais próximos do reino animal do que do reino espiritual, pela nossa própria condição de evolução e as atitudes muito parecidas com as atitudes dos animais, conforme nós vemos e nos encontramos aqui na própria Terra. Então, no mundo espiritual, especialmente no baixo umbral, é muito comum a zoantropia e a licantropia, que são os espíritos usando formas animalescas para produzirem medo, para seu próprio sofrimento, porque não poderão expressar-se como um ser humano normal. Talvez nós não poderíamos dizer um castigo, mas nós sabemos que tudo aquilo que nós sembramos, há que cosechar. Então, a sembradura é livre, a cosecha é obrigatória. E dentro desse conceito, estes espíritos, com estas formas de animais,
estão cosechando aquele que eles mesmos plantaram em um passado mais ou menos cercano. Muchas gracias, José. Mais algum questionamento? Hermano José, buenas noches. Rosalba, de Bogotá, Colombia, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, sí, señor. Una pregunta. Si la época de pandemia o este tiempo como de prueba para la humanidad, para los cambios, para la sensibilización de las almas, pasó y dejó una huella de tanto dolor y se buscaba que existieran cambios como muy marcados, y pasa la pandemia o la fuerza tan grande que tuvo y empiezan nuevamente las guerras, las dificultades. ¿Qué se podría decir al respecto de este proceso? Bien. El mundo sufre periodicamente las pandemias. Se mirarmos hacia atrás, vamos verificar que a cada tanto acontece uma pandemia que leva milhões de pessoas. A última que tínhamos notícia, a mais recente, era de 1918, que foi chamada então de gripa espanhola. Por quê? Porque havia a Primeira Guerra Mundial em pleno desenvolvimento. E a Espanha não participava da guerra, era um país neutro. Então, era o único país que noticiava que havia uma pandemia. Para manter a moral das tropas que estavam em luta, começou-se a dizer que era um problema espanhol, quando na verdade era um problema mundial. Só depois de terminada a guerra é que se tomou conhecimento das dimensões daquela pandemia, que matou muitíssimo mais gente que a da Covid-19 que nós vivemos hoje. Pero, por que não morreram tantas pessoas nesta? Porque a medicina está muito mais desenvolvida, os conhecimentos muito mais amplos, as vacinas foram hechas com uma velocidade hasta entonces increíbles. Pero el hombre não se aproveita muito dessas situações para meditar, para reflexionar sobre sua própria vida, da finalidade da vida. Então, quando começa a haver uma tranquilidade, os interesses materiais vuelven com muita força, com muita intensidade. Se nós mirarmos a história da humanidade, essa é uma história de guerras. Pouco se habla de los santos e muito de los generales, de los militares, porque a história é feita de sangue. E então, esta situação da guerra, ela é como se fosse uma sequência dos próprios problemas vividos pela necessidade de transformação. Quando miramos hoje o conflito entre Rússia e Ucrânia, se mirarmos muito bem, esse conflito data de séculos e solamente vinha sendo postergado até que eclodiu agora, cresceu agora e surgiu então neste momento. Pero, há que pensar que Deus está em el comando. A grande embarcação que se chama Terra está bajo las manos de Jesus. E tudo se aproveitará. Nada se perderá. Há muitos espíritos vivendo sua última oportunidade na Terra. Muitos espíritos que foram sacados das furnas do umbral
foram sacados da oscuridade do umbral para vir à Terra ter sua última chance de progresso. Porque Deus não quer punir o culpado, quer que o culpado se regenere, que o culpado pueda se modificar. Então, antes que esses espíritos fossem levados para mundos inferiores, havia necessidade de que estivesse uma oportunidade a mais aqui na Terra. Só que muitos deles são belicosos, são violentos. E eles, aún vivendo esta última oportunidade, trazem em si mesmo os sentimentos de guerra, de sangue, de força, de conquistas, de poder. E aí, então, encontramos a situação que vivemos hoje. Pero mal se aproveita também para sacar el bien. Em uma oportunidade, tuvimos a oportunidade de escutar a comunicação de Simão Bolívar, o libertador, e ele dizia na comunicação que Jesus, muitas vezes, precisa da espada, não só do Evangelho, para regenerar a humanidade. Então, lamentavelmente, como nós outros, aún estamos muito lejos do amor, temos que ir aprendendo por dolor, por hora. E todas essas pessoas que estão sofrendo os horrores da guerra, em sua grande maioria, são espíritos endeudados, espíritos que estão em processos de refazimento, de regeneração e lutando para lograr sua permanência acá entre nós outros na Terra. Esclarecida, minha irmã? Gracias, sí, señor, muy amable. ¿Alguna otra inquietud? Muy buenas noches, mi nombre es Blanca Cecilia de Colombia. Mira, como en el libro se ha hablado mucho sobre la parte del fenómeno de la mediunidad, ha surgido la inquietud, ¿qué papel juega la glándula epífisis en la mediunidad y en parte de nuestro organismo? Mira, usted podría hablar, haciendo nuevamente la pregunta, que no logré entender la pregunta. ¿Será que le pongo más volumen? A ver si es que le tengo muy poquito volumen. Por favor, haga nuevamente la... ¿Aló? ¿Ya me escucha? Estou escuchando, puede hablar. Que esto, a través del libro, se ha visto cómo el papel que juega la mediunidad. Y resulta que se habla sobre la epífisis. ¿Qué función tiene la glándula epífisis en el campo de los fenómenos mediúnicos y también cómo reincide en las células de nuestro cuerpo? Bien. La epífisis es a glândula que nos permite la comunicación con o mais allá. Então, ella é uma das glândulas fisiológicas que comandam a mediunidade. Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos esclarece que a mediunidade é orgânica. E a gente quer pensar como é orgânica. A mediunidade é sintonia, não pode ser orgânica. Pero Kardec está absolutamente correto. Por quê? Quando nós vamos reencarnar na Terra, o corpo físico que nós iremos ocupar, iremos habitar, ele é preparado já no mundo espiritual por os técnicos da espiritualidade. Nosso corpo tem propriedades de acordo com a missão que temos que desenvolver.
Uma pessoa que vem para ser um atleta, por exemplo, ele terá toda a sua musculatura, todo o seu corpo, para desenvolver no sentido de que ele seja efetivamente um atleta. Ele pode chegar aqui na Terra e, por seu livre-arbítrio, ele não querer treinar, entrar por vícios, por drogas, pela pereza, e não lograr o progresso que deveria ter. Por uma questão de livre-arbítrio. Pelo seu corpo vindo preparado para isso. Há um investimento nisso. Lo mesmo ocorre em relação às pessoas que vão reencarnar com a tarefa da mediunidade. Seu organismo, especialmente a parte assim do sistema nervioso do corpo humano, viene mais sensível. Há uma sensibilidade maior para que ele pueda captar mais allá dos 5 sentidos próprios do corpo humano. Então, em tudo isso, há uma organização, há uma preparação. Em um de seus livros, André Luiz nos relata que há um departamento, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples para nós outros, há um departamento de engenharia no plano espiritual que dibuja os corpos e o espírito que tem uma mediana evolução, ele tem a capacidade de ir já nesse departamento e, juntamente com os técnicos, preparar o corpo físico mais adequado para que ele vá se encarnar na Terra. Esse é o primeiro passo do processo. Depois, quando há a condição de que nosso corpo, o espermatozoide vai fecundar no ovo, os espíritos que estão processando e colaborando naquele processo de reencarnação vão elegir aquele espermatozoide que tem das características mais adequadas para aquele corpo de acordo com a missão espiritual que a pessoa tem que desenvolver na Terra. Então, os médiums que têm sensibilidade já têm todo o seu sistema nervoso preparado para que aquele corpo que ele ocupa seja mais sensível do que os outros. Não sei se queda claro para você, minha irmã. Sí, gracias. Es una pregunta que han hecho el grupo. Es que a veces hay timidez y no se sueltan las preguntas. Y amable. Sí. Muy bien. Luz Marina de Medellín, Colombia. ¿Sí me escucha? Colombia mora en mi corazón. Bueno, mi pregunta tiene que ver con lo que se acabó de preguntar la compañera Blanca Cecilia. Es válido pues toda la información respecto a la mediunidad cuando estamos en el cuerpo físico, pero vemos en estos libros cómo Manuel Filomeno de Miranda nos lleva a ver cómo el medium en desdoblamiento igualmente ejerce su tarea de mediunidad. Entonces me parece muy interesante cómo se lleva el proceso a nivel periespiritual de poder igualmente incorporar a otra entidad. O sea, ese es el proceso. Y lo que pasa es que en el libro, en los capítulos que estamos leyendo, vemos que es que cuando el espíritu comunicante, ya sea psicofonía o psicografía, estimula ciertas, la glándula epífisis, que es la que domina el resto de glándulas, y hace que aquellas que el espíritu requiere utilizar, por decir algo, la psicofonía, va a estimular aquella glándula, aquel órgano en que puede ser fácil expresarse, ¿no? Entonces,
Es muy interesante poder conocer cómo se opera ese fenómeno a nivel espiritual. El perispíritu del medium pueda incorporar a otra entidad. Luz Marina. Sí, señor. Mira, estas informações que nos traz Manuel Floriano Miranda, elas vêm complementar as informações de André Luiz. Muitas vezes nós encontramos na obra de André Luiz que os espíritos vão sair para determinada missão em um plano mais inferior. Então, eles se reúnem allá, onde estão, nas colônias onde vivem, para uma preparação. E é muito comum que espíritos de esferas mais elevadas venham hasta eles, utilizando de espíritos desencarnados, que são médiuns também, para darem suas manifestações de incentivo àqueles que vão partir para uma jornada, para uma labor em benefício das pessoas que estão em sofrimento. Bem, se o médio, então, nós podemos concluir de Manuel Filomeno de Miranda, que dá-nos esta informação. Inclusive, antes de sair para a vida da Terra, eles têm uma reunião parecida, em onde hasta o Dr. Bezerra de Menezes vem manifestar-se. Então, estas situações são extremamente comuns no mundo espiritual, porque o médium aqui na Terra, quando ele desencarna, ele continua médium, quase sempre. Se mirarmos o próprio livro, Nosso Hogar, André Luiz duerme no hospital onde está, e em sonho ele vai visitar uma outra dimensão onde vive sua madre, em uma situação de desdobramento. Se nós formos profundizar no campo da mediunidade, nós iremos ver que conhecemos muito pouco da mediunidade, muito pouco, que ela é muito mais ampla do que nossos pequenos estudos que hacemos acá, em nossas casas espíritas. Então, o médium bem desenvolvido e que queira efetivamente cumprir com sua tarefa, ele tem que pensar que ele é médium 24 horas ao dia, 365 dias além. Não há para o médium compromissado com sua faculdade mediúnica, não há descansos, porque ele dorme no corpo, muitas vezes vuelve ao próprio centro espírita em onde ele trabalha, para continuar com os trabalhos de assistência a espíritos mais sofredores, espíritos obsessores. Encontramos isso em muitas e muitíssimas obras. O grupo de trabalho mediúnico se reúne, vai para suas casas, dorme e volve em espíritos para dar continuidade ao trabalho. Pensando nisso, veremos a responsabilidade que todos nós outros temos com nossa alimentação, com as coisas que hacemos fora da casa espírita, porque a qualquer hora poderemos ser chamados e não estarmos habilitados a servir. Não sei se queda claro, Luz Marina. La inquietud era, con respecto a lo que usted decía, que la mediunidad, según lo que dice Kardec, es en el cuerpo, ¿cierto? Porque viene preparado el organismo para poder servir de intermediario. Pero la inquietud es en el sentido de que cuando estamos desdoblados, aún estando encarnados, como usted acabó de decir, en una reunión salimos del centro espírita, pero apenas nos descansamos, nos desdoblamos y vamos nuevamente a este sitio,
y igualmente seguimos sirviendo de mediums, pero ya no tenemos el cuerpo físico, estamos con nuestro perispíritu. Entonces yo digo, igualmente debe haber algún tipo de conexión sabemos que el perispíritu igualmente tiene órganos tal cual, y entonces me imagino que estará una réplica, será el original de la epífisis, que igualmente continúa permitiendo ese intercambio, ¿no? La réplica sería el cuerpo físico, ¿no? ¿Cómo? La réplica sería el cuerpo físico. Sí. Por eso corregí. Nosotros somos, el cuerpo físico es simplemente el modelo, la final del órgano modelador biológico, que es el perispíritu, ¿no? Sí, Luz Marina, vamos solamente complementando, ¿no? Sí. Quando el espírito vai reencarnar, a união empieza no momento que o espermatozoide fecunda o útero. Agir naquele momento já há o primeiro laço que conecta, que prende o espírito. E depois, célula a célula que vai se formando, ele vai se envolvendo com o corpo físico, o perispírito. Tanto assim que ele é o modelo organizador biológico. Ele é que que modela o nosso corpo físico. Então, se a união é célula a célula, por supuesto que as glândulas todas estão unidas às glândulas do corpo perispiritual. Quando o corpo físico está descansando e o perispírito está pelo desdobramento, é natural que todo o organismo está hasta mais depurado do que quando está com o corpo físico, que é mais pesado. Então, um se complementa, um é o modelo do outro. Tudo que um tem, o outro tem. Vamos sair do campo da mediunidade. Quando uma pessoa exagera em la alimentação e acaba desencarnando, às vezes por excesso de alimentos, ou quando uma pessoa fuma e adquire câncer no pulmão, ou quando uma pessoa toma muito álcool e derremera seu hígado, ele está lesionando seu próprio perispírito. E quando ele desencarna, estas lesões permanecem no perispírito. O corpo foi para o cemitério, o perispírito está lesionado, está herido. Ele passa todo um tempo no plano espiritual. Quando ele vai reencarnar de novo, que vai ser a função do novo corpo que ele vai ocupar, com o perispírito, aquelas lesões que ele tinha da reencarnação passada vão refletir no corpo físico que ele vai ocupar. Então, mire que como é grandioso na obra divina. Então, nós somos corpo, perispírito e espírito. Pero o corpo muere por desgaste natural da matéria. E o perispírito envolve o espírito e, por com a evolução, ele vai quedando mais rarefeito, vai quedando mais sutil, pero continua sendo o envoltório do espírito. Peri em torno, espírito em torno do espírito. Não sei se consegui me explicar. Sí, muchas gracias. Puse la cámara como para que pudiésemos como interactuar mejor y pudiésemos ver a quién le estamos hablando. Yo, ay, qué pena. Sí. No, muchas gracias. De verdad sí entiendo, porque el espíritu nunca va a abandonar su cuerpo espiritual, y así llegue a ser espíritu puro, va a continuar con él. Y ahí es donde va grabado todas las conquistas, todo lo que él lleva consigo y todas las marcas, como usted mismo dijo, ¿no? Entonces ahí también está la posibilidad de que podamos servir igualmente de intermediarios
en cualquier plano en el que nos encontremos, si estamos en el grado de disponibilidad que podamos hacerlo. Muy bien. Gracias, Dios le pague. ¿Alguna otra? Bueno, como yo veo que no hacen preguntas, me gustaría que hablaran del libro que estamos estudiando, qué conclusiones, qué le impactó, como para que nosotros, si estamos en sintonía con la lectura que hemos hecho. Bien. Este libro nos trae muchos aprendizajes que tenemos que tener en la mano. Pero uno de los más marcantes en esto, aquella senhora que é a médium que comanda aquela casa espírita, nós todos miramos que ella sufre uma pressão pelas tinieblas muito forte. Ella tem uma vida correta, atua perfeitamente conforme está em sua tarefa. Pero isso não é bastante para que os obsessores la abandonem. Então, nós outros sempre estaremos sujeitos à influenciação espiritual. Por quê? Somos almas endeudadas. Temos compromissos assumidos em um passado lejano ou mais ou menos cercano. Pero temos esses compromissos graves. E como aún estamos muito lejos da angelitud, vamos sofrer sempre influências de aqueles ou que são nossos inimigos desencarnados, ou então que são inimigos da causa que nós defendemos. Os grandes missioneiros estão sujeitos também a esse tipo de influência, por suposto que cada um, com sua vibração, se vê mais ou menos livre de tudo isso. Pero o hecho de sermos médium não nos deixa isentos de sofrer influenciação espiritual negativa, mesmo que nossa tarefa esteja sendo bem desarrollada. Imaginemos então se utilizarmos mal os talentos que Deus nos deu, como essa influência será perniciosa e grandiosa para nos complicar a vida. Então, miramos neste livro, um dos ensinamentos é este. Outro, aqueles espíritos que estão habitando aquele local terrível, aquele local esse quartel-general de Eixos, digamos assim, aqui já é destruído. E existem milhões de núcleos como aquele na Terra e que estão sendo destruídos gradativamente para abrir espaço para novas conquistas da humanidade, novas conquistas de progresso. Não há nenhum espírito que deixará de progressar. O próprio Jesus nos diz: eu sou o bom pastor e nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Bien, nós somos as ovelhas de Jesus. Isso nos dá força, porque o bom pastor é Jesus. E depois o próprio Maestro nos diz, quando o paralítico Natanael vem Elias, em pensamento, lo questiona como este homem saberá meu nome. Jesus diz: Natanael, eu sou o bom pastor e conosco nominalmente a todas mis ovelhas. Imagine que como é maravilhoso. Cerra os olhos, Blanca, e pense: Jesus me conhece, sabe que eu sou Blanca. Luz Marina, eu sou Luz Marina. Jesus sabe que você chama Edgar,
a bella. É maravilhoso, não? Mis amigos, Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún cuestionamiento? Hermano, mi nombre es Cecilia, soy de Guatemala. En toda la lectura, pues, uno se concentra más el libro en lo que es la pandemia. En sí, ¿cuál es el propósito que traía esta pandemia del COVID para el mundo de regeneración y cuáles son los beneficios que nos deja a nosotros como encarnados? Bien, el propósito es despertar el hombre, demostrar para nosotros que la vida tiene connotaciones muy distintas de aquellas que nosotros muchas veces las consideramos. La pandemia hizo con que nosotros volviésemos más para dentro de nuestros hogares. Lástima. Gran parte das pessoas volveram mais para dentro dos hogares e utilizaram da violência contra a mulher, contra os niños, para demonstrar o quão nós outros aún estamos atrasados. Deus nos envia uma pandemia para despertarmos, para ser com que volcamos a vida familiar mais intensa. E nós outros damos vazão, damos espaço para nossa maldade, nossa força interior. Então, o grande propósito da pandemia era despertar os homens pela força da natureza, que Deus está acima de todos nós outros, que o homem não tem por si solo condições de se defender em uma situação tão grave. E assim é com que, com essa vuelta para dentro das casas, pudéssemos reflexionar sobre os verdadeiros valores da vida. Esta é a grande finalidade, o grande objetivo das pandemias. Despertar, criar, desarrollar, porque como se desarrollou as comunicações, como se desarrollaram, desarrollou a medicina, com quantas coisas buenas vimos acontecer. E a pandemia se vai, mas deixará um legado muito importante para todos nós outros, de progresso, de reflexão, de fraternidade e muita coisa mais. Gracias, muy amable. Hermano José, yo tengo una inquietud, algo que me llama la atención, así como narra el libro Hacia el mundo de regeneración, es el miedo que se mira en el ser humano, en todos los ámbitos. Entonces ese miedo, ahí habla que crea formas pensamientos, ¿verdad? Entonces, cómo la psiquis del ser humano viene a, digamos así, a contaminar prácticamente esa esfera psicoespiritual. Entonces, quisiera que nos hablara un poco sobre eso, sobre esas formas mentales que nosotros mismos creamos y cuál sería la forma más expedita para poder ayudar a ese hermano que está, a pesar de tener conocimiento, digámoslo así, ¿verdad? De tener de conocer de ese mundo espiritual, en su foro interno, abriga ese temor. Mira, Mirta, o medo é companheiro da inseguridade. O medo
es hermano de la fragilidad. E nós outros, para combater o medo, a melhor forma é saber que não estamos solos. Jamais estaremos solitos na face da terra. Deus está em tudo e está em todos. E a melhor forma de combater isto é aquela passagem maravilhosa de Jesus, quando ele nos diz: mira os lírios em el pantano, contempla as aves en el cielo, eles não tecem nem fiam, e nem sequer Salomão se vestia com toda sua pompa. Se Deus cuida do lírio del pantano, se cuida del pájaro, quanto mais de vosotros, homens de pouca fé. Coisa mais linda essa mensagem de Jesus. Medo de quê? Medo de morrer? Nós todos sabemos que a morte não existe. Medo de quedar enfermo? Sabemos que se quedarmos enfermos, ou recuperaremos a saúde física ou espiritual, uma das duas irá acontecer. Então, não há que temer a nada, absolutamente nada, porque como hijos de Deus, Ele tem a misericórdia. E a misericórdia é ser hermana da justiça. Confiemos em Deus e o medo vai bater em retirada lo mais pronto possível. Gracias. Bien, mis hermanos, Maribel, usted que comandó esta reunión, ¿alguna cosa? Maribel Johanna. Maribel, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta al hermano José antes de terminar? Hay unos minutitos que le vamos a pedir a él que nos pueda dar. Cris, creo que tú querías ver si el micrófono ya tiene audio. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Cris. Ay, qué bueno. Pues agradecerle, hermano José, por su compañía tan agradable de esta noche. Nosotros muy, muy contentos, muy ansiosos de esperar este momento, esta hora, de compartirla con usted, porque después de llegar a este capítulo en el que vamos leyendo, pues nos vamos dando cuenta con todo lo que usted nos ha venido comentando, qué tan valioso es cada mensaje, cada palabra que hemos venido no solo leyendo, sino analizando o dejando en la reflexión de cada uno de nosotros, pero que aquí juntos pues vamos digamos, compartiendo y esclareciéndonos en lo mucho o en lo poquito, porque sabemos que somos aprendices y estamos en ese camino de aprendizaje. Entonces, pues agradecerle bastante con mucho cariño desde acá, desde México, mi familia, nuestro centro espírita, después de haberlo tenido acá con nosotros en algunos días, pues muy feliz, porque nos hizo muy feliz estando por acá. Muy agradecida y muy agradecidos todos. Um abraço, Cristina, um abraço a todos nossos amigos aí de Cidade del Valle. Bien, mis hermanos, entonces estamos chegando ao final de nossa reunião. Para mim foi um prazer imenso, muito grande estar com vocês. Uma alegria rever alguns amigos, escutar vozes que são familiares e que há muito não escutava, mirar na frente de um de outro, uma oportunidade muito linda para mim. Agradeço muito, infinitamente, de todo meu coração, esta oportunidade de estar com vocês.
Si fueran tan amables de poner su cámara para poder saludarnos, sería agradable también para que el hermano José nos pueda ver. Muchas gracias a todos. Un placer inmenso estar con ustedes. Yo quiero agradecerle, hermano José, porque por su buena voluntad siempre de acompañarnos, y quiero pedirle, por favor, si fuera tan amable, de hacer la oración de cierre de esta linda actividad. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Maestro Jesus a bendição desta noite. Maestro Jesús, nuestros corazones están en fiesta por la oportunidad que nos foi concedida para estarmos juntos nesta noite com pessoas tão queridas a nosso coração. Graças, Senhor, por las enseñanzas que recebemos. Graças a los espíritos amigos que, preocupados com nosso desenvolvimento espiritual, vêm ensinar-nos o caminho da verdade, o caminho da vida. Por nossos corações agradecidos, encerramos nosso encontro desta noite, renovando muitas graças, Senhor. Dá-nos paz, saúde e disposição para a luta de cada dia. Que assim seja. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea.